Hi! Na videoaula passada, a gente estudou os textual genres, os gêneros textuais. E eu apresentei para vocês alguns gêneros textuais acadêmicos especificamente. Inclusive, na aula passada, nós vimos o gênero review, tá? Então, eu trouxe para vocês nessa aula termos que são amplamente usados especificamente nos artigos científicos, tá? E claro que se estão presentes nos artigos científicos, estarão presentes no abstract, no resumo, estarão presentes no poster, estarão presentes em diferentes gêneros textuais acadêmicos. Então, eu trouxe para vocês alguns termos de pesquisa, research terms. Lembrando que esses research terms, eles estão presentes em diferentes áreas do conhecimento. Então, independente se você é da medicina veterinária, se você é de química, de agroecologia, de linguística, independente do curso da sua área de conhecimento, independente, vocês vão encontrar esses termos, ok? Então, primeiro nós temos, lembra que eu falei da estrutura do artigo científico ali naquela aula sobre textual genres? Então, nós temos, of course, claro, o title. Title é o título, né? O título aí da sua publicação, do seu artigo. Logo abaixo do título nós temos os authors, autores, ou researchers, pesquisadores. E logo abaixo, antes da introdução, nós temos o abstract, que é o resumo. Repeat after me, please. Title, authors, researchers, abstract. Ok. Na introduction, então, depois do abstract, a primeira seção do artigo científico é a introduction. E na introduction nós temos alguns pontos. Nós temos o problem, que, assim como introduction, é uma palavra cognata, ou seja, ela é escrita de forma parecida com a palavra em português e tem o mesmo significado. Então, nós temos aí o problema, o que é que você está trazendo, qual é o problema que você vai tentar solucionar aí no seu artigo, né? Problem. Objective, que é uma palavra também cognata, objetivo, tá? Lembrando que em inglês você vai encontrar objective, mas você também vai encontrar aim, que significa a mesma coisa, e goal, ok? Repeat after me, please. Repitam depois de mim. Objective, aim, goal, ok? E nós sabemos que na introdução nós colocamos o objetivo, mas a gente coloca o objetivo principal e os objetivos específicos, né? Então, embora em inglês nós tenhamos a palavra principal, que é exatamente igual à palavra em português e tem o mesmo significado, a palavra mais usada que você vai encontrar aí nesses gêneros textuais é main. Então, main goal, objetivo principal. Main goal. Você também poderia dizer main objective or main aim, ok? E specific goals, que são os objetivos específicos. Repeat after me, main goal, specific goals. Great. Temos as research questions, que são as perguntas de pesquisa e elas aparecem, em geral, em trabalhos qualitativos e the hypothesis. Hypothesis aparecem mais em trabalhos quantitativos ou que utilizam as duas propostas, certo? Então, repeat after me, please. Research questions, hypothesis. A hipótese, né? Ok. Temos a theory or theoretical framework, que em português chamamos de teoria ou quadro teórico, né? Ou fundamentação teórica, que nós chamamos aqui em português. Theory, theoretical framework. E nós temos a literature review, que é o estado da arte, a revisão da literatura, ou seja, é aquela parte do artigo em que você vai escrever ali
aquelas pessoas que já falaram sobre aquele tema que você está falando e o que é que você está trazendo de diferente, qual é a sua contribuição. Aquele tema ele já foi discutido por alguém em algum lugar, mas não da forma que você vai discutir, mas você tem que apresentar lá na sua revisão de literatura o que já foi dito sobre aquele tema, ok? Então, chegamos à parte dos métodos. Methods, mas também methods é chamado de methodology, a seção, tá, gente? Ou essa seção é comumente chamada também de study, estudo, or study design, o desenho do estudo, tá? Repeat after me, please. Methods, methodology, study, study design. Então, aqui nós vamos ter uma description, a descrição dos seus dados, dos seus participantes de pesquisa, tá? Então, você tem que detalhar muito bem nessa parte dos methods. Participants. Se o seu trabalho utiliza seres humanos, seja para fazer coleta de sangue ou para fazer entrevista, um cunho mais social, você descreve eles como ou participants ou subjects. Participants é geralmente usado em trabalhos qualitativos, ou seja, trabalho que você faz entrevista, por exemplo, um trabalho em que você entrevista várias pessoas para descobrir uma crença, tá? Subjects é um termo que é mais utilizado, ou seja, sujeitos, é mais utilizado em trabalhos mais quantitativos, ok? Numbers, números, interviews, entrevistas, sample, amostra, analysis, análise. Então, esses são alguns termos que nós encontramos na parte metodológica, ok? Repeat after me, please. Description, participants, subjects, numbers, interviews, sample, analysis. E é interessante que nós, em diferentes áreas de conhecimento, nós usamos esses mesmos termos, mas se o trabalho ele é mais qualitativo, você tende a usar um termo, se ele é mais quantitativo, outro. Então, results, a gente usa nos dois tipos de trabalho, mas mais em trabalhos que puxam mais para o quantitativo, tá? Results e findings, os trabalhos mais qualitativos. Não sei porquê, mas em inglês tem essa divisão, tá? Mas não é errado se você utilizar results no seu trabalho qualitativo, tá? Mas geralmente é assim. Results, repeat after me, please. Então, results é resultados. Então, aqui nós estamos nos resultados da pesquisa. Então, nós vimos título, autores, title, authors, abstract, né? Que é antes de tudo, o resumo. Então, fomos introduction, methods, introduction, theoretical framework, literature review, methods, e aí, analysis, né? E chegamos nos results, que são os resultados, tá? Ou findings. Repeat after me, please. Results. Findings é achados, tá, gente? Então, resultados e achados. Repeat after me, please. Findings. Very good. E lá no final do artigo, at the end of the scientific article, a gente encontra a discussion ou conclusion. Lembrando que existem artigos, geralmente nos meus artigos eu escrevo a parte que é a discussion e a conclusão final, the conclusion. Mas muitos artigos eles utilizam ou um nome ou outro, ou discussion e fecham o artigo, ou conclusion e fecham o artigo, tá, gente? Então, às vezes aparecem os dois, às vezes aparece só um, tá? Então, discussion seria discussão, mas já no final mesmo, para concluir, conclusion, conclusão. E outros termos que nós encontramos bastante também nos artigos científicos em inglês é final remarks e final observations. Final observations são palavras cognatas, né? E vocês conseguem traduzir aí como
observações finais. Lembrando que o adjetivo em inglês vem antes, né? Então, final observations, observações finais. Remarks é a mesma coisa, tá? The observation. Então, é outro nome que nós utilizamos para observation. Então, final remarks e final observations significa a mesma coisa. Pontuações finais, observações finais, ok? Então, você vai encontrar artigos científicos utilizando discussion, conclusion, final remarks, final observations. Lembrando que todas essas seções nos artigos científicos, elas podem ser iniciadas, elas são obrigatórias, elas estão presentes em qualquer artigo científico de qualquer área. Mas elas podem ser chamadas de outras formas, tá? Então, elas podem receber outros nomes naquele artigo científico que você está lendo. Esses são nomes comuns que vocês vão encontrar bastante, mas vocês podem encontrar outros termos também. Por exemplo, em vez de a gente colocar results, resultados, você coloca, se for o resultado de uma entrevista, de uma revista em que você pesquisou entrevistas, você pode colocar uma frase de uma entrevista que marca muito o que você encontrou ali no seu artigo. Então, isso também pode ser utilizado, ok? Então, é isso. Esses são alguns research terms. Esses são alguns termos de pesquisa que vocês vão se deparar bastante e que nós vamos trabalhar também. Bye, bye.